Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso curso. Esta sessão aqui é uma sessão muito legal, porque vai ser a sua oportunidade de entender os 4 pilares da programação orientada a objetos. É uma sessão um pouco teórica, porém ela é fundamental para que você tire suas dúvidas, entenda quais são os 4 pilares, qual a importância dos 4 pilares da programação orientada a objetos, ok? E a partir daí você vai tirar o máximo proveito da capacidade de programar utilizando os recursos da POO, ou Programação Orientada a Objetos, aqui dentro da plataforma que nós estamos utilizando, que é o Android Studio, como IDE, a linguagem Java, ou outras linguagens que implementam a programação orientada a objetos, tá certo? Antes de continuar, eu quero deixar um desafio para você e eu gostaria muito da sua colaboração, ok? Lembrando, né, esse aqui é um curso que você tem acesso 24 horas por dia, ok? Mas eu não interajo com vocês regularmente. A única maneira de eu interagir com vocês é tendo um feedback, ouvindo, lendo as suas perguntas. Então, qual que é o desafio? O desafio é o seguinte: antes de continuar com a aula, use a área de perguntas e respostas e escreva qual a sua experiência atual relacionada com a programação orientada a objetos. Comente se você atua em algum projeto web ou mobile que implementa POO. POO, né, Programação Orientada a Objetos. Qual a linguagem utilizada nesse projeto? Qual o seu nível de conhecimento? Por exemplo, se você é um desenvolvedor júnior, pleno ou sênior, ou se você é um desenvolvedor que está aí na faculdade, né, está estudando ainda, ou se você já está na fase final da faculdade, está escrevendo o seu TCC, ou pegou a disciplina agora nesse semestre, nesse momento aqui, relacionada à programação, né? Geralmente programação 1 tem algoritmos, né? Tem lógica de programação, depois programação 2 entra programação orientada a objetos com alguma linguagem, ok? Poste o seu comentário, porque somente assim eu vou saber qual é o perfil dos alunos que estão dentro desse treinamento. Isso vai servir de base para eu atualizar o curso. Todas as respostas, todas as colaborações serão respondidas por mim, ok? Que sou o professor Marco Mar, tá certo? Então, pessoal, vamos entender agora os 4 pilares da programação orientada a objetos. Eu vou te explicar de uma maneira que vai ser muito simples, não tem nada de difícil, você vai entender, pode ter certeza disso. Bom, primeira coisa é o seguinte, qual que é a resposta, né, para a pergunta, o que é POO, ou o que é programação orientada a objetos? Programação orientada a objetos é um paradigma da programação que organiza o software em torno de objetos e dados, em vez de funções e lógica de processamento. Cada objeto é uma instância de uma classe, e as classes definem os tipos de dados, incluindo os métodos que podem ser chamados neles e os atributos que eles podem armazenar. Aqui tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, quando a gente fala de paradigma, né? A programação orientada a objeto, ela quebrou um paradigma que perdurou por muito tempo, que foi a programação estruturada. Os programas eram executados como se fosse um organograma, um fluxograma, né? Uma função de cada vez, um passo de cada vez, seguia ali uma condição, dependendo da condição, você tinha um desvio ou não, entendeu? Então, assim, era um negócio muito linear, ok? Bom, com isso, a programação orientada a objeto quebra esse paradigma, porque ela traz do mundo real, situações do mundo real para dentro da programação e da criação de softwares. Permite modularização, permite reutilização de códigos, ok? Vocês vão entender mais sobre isso. E aí nasce o conceito de classes, nasce o conceito de objetos, nasce o conceito de instância, nasce o conceito de atributos, de métodos, ok? Que nós vamos falar mais para frente, tá certo, pessoal? Beleza. Bom, continuando. A programação orientada a objeto baseia-se em 4 principais princípios, que são os pilares, pessoal. São sempre 4. Não é que são sempre, né? São só 4 pilares. Sempre que você passar por um momento que tem que lembrar quais são os pilares, vai ficar fácil. O primeiro dele é a abstração. Lembra o seguinte, você está conversando com alguém, né? Uma piadinha aqui, você está conversando com alguém e tal, aí tem uma conversa, uma discussão, né?
que às vezes não faz muito sentido, o que a gente costuma falar? Abstrai, abstrai, não tem nada a ver, isso aí. Então, a abstração é o primeiro que você vai memorizar. O que é abstração? Nós vamos falar mais sobre isso lá na frente, mas permite focar os aspectos relevantes de um objeto e ignorar os detalhes irrelevantes. Então, quando a gente fala de objeto, você vai entender o que é. Pode ser um livro, pode ser uma pessoa, pode ser um carro, pode ser um animal, pode ser uma conta corrente, pode ser um cliente, na verdade, né? Conta corrente não, pode ser um cliente de uma conta corrente, pode ser o produto de uma categoria, ok? Beleza. Quando você fala de abstração, né, você está pensando assim na forma mais abstrata, mais sintética possível, ok? Vou dar um exemplo para você, olha. Aqui tem um conectorzinho que a gente conecta, né, a energia elétrica, põe na tomada e tal. Quem criou isso aqui, ele tratou de forma abstrata. Não interessa qual é o equipamento eletrônico que a gente vai conectar na outra ponta aqui. Isso é um detalhe, são detalhes relevantes. O importante é que este conector permita conectar na tomada, dentro do padrão brasileiro, ok? E na outra ponta aqui a gente vai conectar um dispositivo elétrico. Pode ser qualquer coisa. Ventilador, um equipamento de som, ok? Um aspirador de pó, uma lâmpada, qualquer coisa. Isso aqui foi pensado utilizando a abstração, mas não tem nada a ver com a área da computação, mas está aí no dia a dia, no mundo real, ok? E a gente consegue implementar um programa para representar exatamente isso aqui, ok? Aplicando a programação orientada a objetos. Encapsulamento é outro pilar da programação orientada a objeto. Encapsulamento nós vamos usar demais, pessoal. Só para você entender assim, de maneira bem simples, o encapsulamento protege a sua informação. Fica encapsulado, protegido, ok? Trazendo para o mundo real, né? Você tem ali um software de comunicação, né? Você usa ali para conversar com outras pessoas, um chat com outras pessoas. Essa comunicação entre você e outra pessoa ali, ela está protegida, ela está encapsulada, como se fosse criado vários túneis, né? Para cada usuário tem o seu túnel de uma ponta, você está falando, na outra ponta a pessoa está ouvindo. O que está passando dentro desse túnel ali, ó, é a conversa de vocês, são os dados de vocês, são as informações, né? Que pode ser um vídeo, um áudio, um texto, uma foto, um emotion, ok? O que é o encapsulamento? Esconde a implementação interna dos objetos e permite que apenas os métodos designados acessem e modifiquem seus estados. Quando a gente fala aqui, olha, implementação interna dos objetos, esconde a implementação interna dos objetos. Imagine que você tem uma classe chamada conta bancária. Essa classe ela vai ter vários objetos. Cada objeto é um cliente da conta bancária. É uma conta bancária de alguém, ok? O saldo, a data de nascimento da pessoa, a data de abertura, o CPF da pessoa, todas essas informações elas ficam internamente protegidas dentro do encapsulamento. O encapsulamento permite proteger as informações. Ninguém vai ter acesso. Só quem tiver um método que implemente o acesso correto a essa informação vai conseguir alterar. Ah, o saldo mudou. Foi feito um depósito, o saldo da conta bancária mudou. Então você vai lá e faz uma atualização do saldo, ok? Modificar o estado, né? O estado, na verdade, por exemplo, a conta está zerada. Eu vou poder fazer saque? Não posso. Então vai ficar ali setado e que não tem saldo para fazer saque, ok? Herança. Herança, pessoal, é muito legal de você entender, facinho pra caramba, porque pensa no seguinte, ó, você herda alguma coisa de alguém, né? Eu herdo características dos brasileiros. Que, se você olhar as outras pessoas, né? Por exemplo, eu tô andando na rua e eu vejo ali uma pessoa que tem os traços asiáticos, então você sabe que ele herda as heranças do pessoal da Ásia, né? Que pode ser qualquer país ali da Ásia, porque ele tem ali, né? O cabelo tem um estilo, os olhos têm um estilo, às vezes a altura tem um estilo. Só de bater o olho você já percebe que ele está herdando aquelas características daquela cultura. Você vê um indiano, por exemplo, é a mesma coisa. No Brasil, você vê alguém do sul ali, né? Só de você ouvir a pessoa falar, você já está
ligando uma coisa com a outra. E o que vem a ser, no nosso caso aqui, a herança, né? Permite que uma classe herde características, métodos e atributos de outra classe. Isso promove a reutilização de código e a organização hierárquica. Beleza? Já já nós vamos ver uns diagramazinhos que você vai entender também mais fácil. Polimorfismo. Polimorfismo é a capacidade de você reescrever ou transformar um método em outra coisa. Permite que objetos de diferentes classes sejam tratados de maneira uniforme. Ou seja, um objeto pode ser tratado como uma instância de uma classe base, mesmo que, na verdade, seja uma instância de uma classe derivada. Aqui você vai entender já já o conceito de superclasse, ok? E subclasse, classe pai, classe filha. Classe derivada, né? Eu tenho a classe principal, faço a derivação para uma classe nova, mas eu tenho ali alguns métodos que eu posso reescrever esses métodos, porque transformar esses métodos em outra atividade, né? Por exemplo, conta corrente, eu tenho conta corrente comum, só salário, conta corrente especial e conta corrente masterclass, por exemplo. Cada uma dessas aí utiliza o método, o mesmo nome, né, de depósito, de saque, etc. Mas dependendo do perfil, o que ele se transforma de alguma maneira em algum outro processo, em algum outro cálculo. É o polimorfismo. Beleza? Bom, continuando. Aqui você tem um pequeno diagrama que eu preparei mostrando em que situação a gente encontra cada um dos pilares da programação orientada a objetos. Okay? Encapsulamento. Você pode ver que a gente tem uma classe, e essa classe ela tem aqui dois atributos. Você pode ver que tem um negativozinho aqui, um menos, né? Porque esse aqui está dizendo que esses atributos são privados, ninguém consegue acessar esses atributos. Esses atributos só vão ser acessados através desses métodos aqui. Esses métodos, pode ver que tem um mais, né? Esse é o método público. Todo objeto, qualquer classe, né, do seu programa, do seu aplicativo, vai permitir que os atributos sejam modificados, acessados através dos métodos específicos. Esses métodos, normalmente, são os métodos gets and setters. Porque essa classe aqui ela tem uma característica, quando não tem nenhum outro método de cálculo, de soma, de salvar no banco de dados, por exemplo, né, incluir, alterar, deletar, etc. É uma classezinha simples como essa daqui. Essa classe também é conhecida como uma classe POJO, porque ela só tem os seus atributos, os métodos get, setters e um construtor padrão. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. O que é construtores, né? Ok? Bom, beleza. Herança. Herança está bem tranquilo de entender. Só de você ver o gráfico aqui, né, esse desenho, esse pequeno diagrama, você já consegue notar pai e filho, pai e filha. O filho herda características do pai. O que esta filha está herdando dessa classe pai? Atributo 1 e atributo 2, método 1 e método 2. Mas a filha aqui, ela tem um novo atributo e ela tem um novo método também, o método 3. O método 3 não faz parte do pai. Por exemplo, o pai, ele pode ser um arquiteto, né? Ele tem uma função ali, ele tem uma profissão, ele pode ser um arquiteto, ou ele tem uma habilidade específica, mas a filha tem uma habilidade a mais, ela pode saber tocar piano, tocar violão, tocar música, escrever música, e o pai não tem essa habilidade, mas ela herdou tudo que o pai tem, ok? E ao longo da vida ela aprendeu alguma coisa a mais, ok? Um exemplo bem claro aqui, conta corrente. Vamos falar da conta corrente. Você tem aqui a classe conta corrente. Conta corrente, todo mundo vai ao banco e abre uma conta corrente, né? E aqui tem os métodos, né? Depósito e saque, ok? E saldo, por exemplo. Mas aqui tem uma outra conta corrente salário, por exemplo, né? Essa conta corrente salário, ela pode ter aqui um limite, um métodozinho aqui de limite. Ele pode depositar, ele pode sacar e ainda tem um limite, ok? Maravilha. Polimorfismo. Polimorfismo, aqui, pessoal, você pode ver o seguinte, nós temos uma classe A, essa classe B aqui deriva da classe A, e a gente tem um método. Este método, se eu não fizer nenhuma alteração, ok? Por herança, o polimorfismo também implementa herança, por herança, eu posso usar as regras de negócio deste método. Ou eu posso reescrever esse método, ok? Respeitando alguns critérios,
implementar aqui um comportamento diferente, polimorfismo, né? Várias formas, ok? Então eu consigo fazer isso. Esse é um diagramazinho bem tranquilo também, fácil de entender, ok? Legal. E o último pilar aqui, né? Pilar encapsulamento, pilar herança, pilar polimorfismo e pilar abstração. Abstração, pessoal, você tem aqui uma interface, ok? Essa interface tem um método. Este método aqui, normalmente não tem regra de negócio, ele só tem o nome dele ali, está declarado. E toda vez que eu implementar esse método, toda vez que eu utilizar essa interface, eu tenho que escrever a regra de negócio para esse método. Exemplo. Este plug ou este adaptador, vou trazer mais para cá para você ver, tá vendo? Ó? Este adaptador, né? Você vai falar, esse professor é doido, né? O que isso tem a ver, né? Tem muito a ver, pessoal. Isso aqui é uma interface, ok? Aqui, pessoal, eu vou conectar na tomada, ok? Agora, aqui do outro lado, não está dizendo qual é a tomadinha, né? Qual é o equipamento que vai ser ligado aqui. Eu sei que é esse de 2 pininhos. Então, por exemplo, se eu pegar... vamos pegar um outro exemplo. Olha, se eu pegar esse conector que é para ligar, né, no carro e tentar conectar aqui, ó, não funciona. Não tem jeito. Porque, embora a conexão está disponível aqui, eu não consigo. O método de conexão está disponível. Eu não consigo conectar aqui. Eu não tenho como, pessoal. O que eu teria que fazer? Comprar um adaptador para poder conectar aqui ou procurar, de fato, né, a tomada correta para eu fazer essa conexão. Ok? Isso aqui é uma abstração. Tá? Outro exemplo, ó, vamos pegar aqui um exemplo dos cabos, né? Olha só. Vamos pegar aqui, olha. Os cabos. Nós temos aqui, ó, o cabo USB. Ok? Eu só consigo conectar esta porta USB em um notebook que tenha ou um adaptador, qualquer coisa, um carregador, né? Eu tenho aqui um carregador, vou mostrar para vocês, ó. Eu tenho aqui, né, um carregadorzinho, ok? Que é uma interface também. E aqui do lado, ó, aqui, vamos lá, ó lá, beleza? Tá ali, ó, eu consigo conectar. Show de bola, né? Essa conexão aqui, né, é um método padrão. Eu quero usar, eu tenho que implementar esse cara, eu tenho que escrever, eu tenho que fabricar esse conector. Ok? Show de bola. E se for diferente? Esse aqui, que é o USB-C, né? Não dá, ó. Não consigo. Beleza? Não funciona. Então a gente tem que respeitar essas características. Tá certo, pessoal? Bom, agora, o que acontece? Com base nos 4 pilares da programação orientada a objeto, encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração, você faz qualquer coisa, ok? Nas linguagens que implementam o POO. A boa notícia é que encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração, você vai encontrar muito isso dentro do SDK, de todo o ecossistema para desenvolvimento mobile aqui utilizando o Android Studio e todas as APIs, né, disponíveis. Beleza? O legal é que você não vai precisar se preocupar, por exemplo, como é que eu faço para criar um método para mudar a cor da fonte, mudar o tamanho da fonte, mudar a posição da fonte. Já está pronto. O que você tem que saber é usar eles. Okay? Tem que entender os pilares, identificar onde é que eles estão sendo utilizados, quando eles estão sendo utilizados e como tirar o máximo proveito disso aí. Beleza? Vamos para frente. Um exemplo aqui bem simples do mundo real. Okay? Quando eu falo mundo real, é porque o paradigma da programação orientada a objetos traz situações do mundo real para dentro da área da computação. Ok? Pode pesquisar sobre isso que você vai encontrar muitos artigos, muitos autores, muitos livros falando que programação orientada a objeto é um paradigma que traz do mundo real, ok? Tenta trazer, digamos assim, do mundo real, né, situações do dia a dia para dentro da programação. Beleza? Então imagine que você está construindo um sistema de gerenciamento de uma biblioteca. Então, aqui, ó, ponto. Primeiro, é um sistema de gerenciamento de biblioteca. Aqui, nesse ponto, pessoal, é tudo abstrato aqui, tá? Os detalhes aqui são irrelevantes nesse momento, mas é tudo abstrato.
o que você sabe é que é um sistema de gerenciamento de biblioteca. Só de ouvir essa informação já vem na sua cabeça a imagem, né, do mundo real de uma biblioteca. Pode ser uma biblioteca pequena, uma biblioteca de uma escola primária, de uma escola de ensino médio, de uma faculdade, pode ser uma biblioteca municipal gigantesca, ok? Então isso já vem na sua cabeça. Aí o que acontece? Ó? Você pode criar uma classe chamada livro. No mínimo você já sabe que você pode criar uma classe chamada livro. Aí o que é a classe em si, né, pessoal? A classe é um modelo, pessoal. Okay? Ela é um molde. E nesse contexto, pessoal, o que a classe chamada livro tem? Ela tem métodos para emprestar e devolver o livro. Ou um livro. Ou uma coleção. Você pode emprestar uma coleção, se você quiser, uma coleção de livros. Ok? Quando você fala, vou emprestar uma coleção de livros, eu tenho um método para emprestar, mas eu vou emprestar um livro, eu vou emprestar uma coleção. Entra polimorfismo ali, ó. Porque emprestar um livro é uma coisa, emprestar uma coleção é outra coisa completamente diferente. Entendeu? Já entra polimorfismo. Bom, além disso, né, para emprestar e devolver um livro, a classe livre ela tem também atributos como título do livro, autor do livro, número de páginas, o ano de edição, a editora e um monte de outros atributos ali comuns, né, de um livro. O código lá, o ISBN, que é aquele códigozinho, né, que identifica o livro mundialmente, né? Bom, cada livro individual na biblioteca seria então uma instância de uma classe, beleza? Eu tenho, né, alguns livros pessoais. Então, por exemplo, esse aqui é um livrinho, um livreto, pequenininho. Ele tem 30 páginas, ok? Aqui, ó, pequenininho. Ele tem o título, ok? Ele tem aqui o autor, tem o capítulo, né? Tem o índice, etc. Eu tenho um outro livro aqui também, olha. Eu tenho um livro aqui de programação Kotlin. Aqui, ó, programação Kotlin. Tá aqui, é um livro. Esse livro aqui também tem a editora, tem o autor, tem o título. Ele tem 424 páginas, tá certo? Faz parte do meu acervo também, um livrozinho aqui. Instância de um livro da minha biblioteca. Instância de um livro da minha biblioteca. Instância da classe livro que pertence à minha biblioteca. Instância da classe livro que pertence à minha biblioteca. Dentro deste exemplo do mundo real, aí você tem o diagrama, ok? Esse diagrama, onde você tem a classe livro, atributo 1, atributo 2, que poderia ser, né, o título e o autor, e o método 1 e o método 2, que poderia ser emprestar livro, devolver livro. Poderia colocar o método 3, né, localização, em que prateleira que ele está, né? Geralmente você tem ali, né, L1, 2, 3, 4, 5, né? A prateleira e depois a coluna, né, que ela está, né? É comum isso. Então, olha só, imagine que você está construindo um sistema de gerenciamento de uma biblioteca e você pode criar uma classe. Ali está a classe tem métodos, ok? E os métodos têm atributos e a gente tem as instâncias. A instância é o livro em si, ok? Legal, né? Encapsulamento. Encapsulamento, pessoal, fazendo um resumo aqui, como é que você vai enxergar o encapsulamento aqui? É o conjunto de agrupar os dados ou atributos e métodos que operam nestes dados de uma única unidade, chamada de classe. Né? Eu tenho um método para acessar o atributo 1, eu tenho um método para acessar o atributo 2. Esses métodos estão encapsulados, eles protegem os dados desses atributos. São os getters e setters, ok? Isso permite controlar o acesso aos dados, garantindo que eles sejam manipulados de forma segura. Beleza? O encapsulamento permite isso. Outro resuminho aqui. Herança. É a capacidade de uma classe herdar os atributos e métodos de outra classe, permitindo a reutilização de código e a criação de uma hierarquia de classe. Isso aqui é muito legal, pessoal, porque você modulariza, reaproveita código, ok? Métodos que podem ser reutilizados por muitas outras classes derivadas, você vai aproveitar aplicando a herança. Beleza? Próximo aqui, ó. Polimorfismo é a capacidade de objetos de diferentes classes responderem ao mesmo método
de maneira diferente. Isso permite escrever código que funciona como uma variedade de tipos de objetos. Ok? O exemplo que eu comentei lá, né, da conta corrente, conta salário, conta especial, etc. A maneira de fazer o saldo, de buscar o saldo, o código, a regra de negócio vai mudar. Conta especial tem um saldo a mais a conta especial. Conta salário é só aquele saldozinho normal. Ok? Então, agora para fechar com a chave de ouro, pessoal, vamos voltar a este adaptador. Abstração. O que é abstração? É o processo de ocultar os detalhes da implementação e expõe apenas a funcionalidade para o usuário. Na prática, pessoal, isso quer dizer o seguinte, olha, isto aqui é um conectorzinho, é um adapter, um adaptador. Isso aqui, ele esconde os detalhes de como é que isso aqui foi montado, ok? O que interessa aqui? Isso permite que o usuário se concentre nos aspectos relevantes e ignore os detalhes não essenciais. Ou seja, não importa o que está aqui dentro, o que eu tenho que me concentrar é achar a tomada que eu possa conectar esse camaradinha dentro desse padrão aqui brasileiro e a tomadinha aqui, ó, o adaptadorzinho para conectar aqueles antigos plugs, né, de cabinho de energia, que é assim, ó, ok? É dois pininhos chato, né? Não é redondinho, ok? Não tem nem pino terra aqui, ok? Isso aqui é abstração, beleza? Agora que você sabe quais são os 4 pilares, por que programação orientada a objeto é importante? A programação orientada a objetos promove a modularidade. Você pode criar vários sistemas, encapsular esses sistemas, ok? Transformar isso em um módulo ou em um pacote, nós vamos entender mais o que é isso, que vai permitir o reuso de código, uma vez que você implementou um código que está funcionando, que pode ser reaproveitado para outros sistemas, pode ser reaproveitado para outras classes. Um exemplo, você implementou ali um módulo para gerar o QR Code, ok, de um pedido. Pode ser reutilizado para vários outros projetos. Então aí é reutilização de código. Facilidade de manutenção. Você tem um módulo com um código que é reutilizado em mais de 200 etapas ali do processo de regra de negócio do seu software. Precisa fazer manutenção? Você vai lá no módulo principal, faz a manutenção necessária, gera uma versão nova e pronto. Todo mundo ali vai ser beneficiado, né? Todos os outros sistemas, todas as outras classes, todas as regras de negócio que dependiam daquela implementação nova, vai ser beneficiado. E permite, né, com muita facilidade, escalar o software. Criou ali um programinha que vai ser um teste, um modelo, lançou no mercado, deu certo, de repente ganhou escala. Você sai do cenário de 100 usuários para 100 mil usuários em menos de um mês. Ganhou escala, então tudo muda. Ok? Você vai ter que refazer muita coisa no seu projeto. E com a programação orientada a objeto, isso fica mais tranquilo de você administrar. Outra vantagem, a programação orientada a objetos ela é implementada amplamente em várias linguagens de programação, incluindo Python, Java, Kotlin, PHP, C Sharp, Flutter, Golang, C++ e diversas outras linguagens. Ok? Por que é importante agora, só para fechar, pessoal, você entender os 4 pilares, identificar quando é que eles são utilizados, saber criar códigos implementando polimorfismo, herança, encapsulamento e abstração. Por que isso é importante? Porque isso serve para qualquer uma dessas linguagens, Java, Kotlin, Python. Uma vez que você sabe fazer em Java, como que você vai implementar em Kotlin? É só você descobrir ali na documentação, né, como é que você faz herança, como é que você faz o encapsulamento, como é que você faz o polimorfismo. Mesma coisa para as outras linguagens. Então é muito importante você saber essa base para poder voar. A sua curva de aprendizagem em outras linguagens vai ser muito menor. Ok? Fechamos essa aula, fechamos aqui. Vamos colocar a mão na massa, programando agora, criando alguns pequenos programas em Java, na ideia Android Studio, para você aplicar o que aprendeu. Tchau, pessoal. Tudo de bom.